Fala DevPro, tudo bem? Eu tô interrompendo aqui a gravação para te dar uma notícia super importante e eu garanto que você vai curtir. A sua grande oportunidade de entrar para a área de programação voltou. Estão abertas as inscrições para a 6ª edição do evento Jornada Rumo à Primeira Vaga. Se você não sabe ou não conhece o que é a jornada, eu vou te explicar agora. A Jornada Rumo à Primeira Vaga é um evento online, ao vivo e totalmente gratuito, onde eu vou te mostrar, através de um plano claro e simples, como conquistar a sua primeira vaga como programador em menos de um ano, mesmo que você esteja começando do zero. As aulas vão acontecer ao vivo, às 20 horas da noite, no meu canal do YouTube, dos dias 21 a 24 de março. Então, se você quer conquistar a sua primeira vaga com programação, você não pode perder essa oportunidade. Faça a sua inscrição em rumoaprimeiravaga.com.br ou vá no primeiro link da descrição desse vídeo. Então é isso, olha, não vai dar mole, não corra o risco de ficar de fora. Eu já vi muita gente ensinar a programar. Agora, ensinar a conquistar a primeira vaga com programação é só aqui que você vai encontrar. Então, te aguardo para o dia 21 para a nossa primeira aula do evento. Até mais e tamo junto! Fala DevPro, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí do outro lado nos acompanhando. Hoje a abertura está um pouquinho diferente, não é o Renzo que está aqui, sou eu, a gente está experimentando novos formatos, novos modelos. Seja muito bem-vindo a mais um podcast DevPro, eu sou Moacir Moda e hoje a gente vai falar de um assunto que eu imagino que seja muito do seu interesse, que está aí do outro lado. A gente trouxe uma convidada mais especial para poder explicar para a gente como que faz para impressionar o RH na hora da entrevista, certo, Renzo? Bom dia, boa tarde, boa noite. É isso aí, como diz o Moacir, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está escutando essa gravação. Então eu convidei a Larissa Colombo, ela é gerente de recrutamento da Boozer atualmente. De formação, eu descobri esses dias que ela era advogada, né? Em uma conversa que a gente teve, também tá lá no LinkedIn dela. Já tá trabalhando com gerência de recursos humanos, tá trabalhando nessa área de atração de talentos. Já faz muito tempo na empresa Adtalent, e até eu perguntei o nome dela aqui, o nome da empresa que ela trabalhou, que eu falei, como é que eu leio esse nome aqui? Mas chama Edux, que trabalha com várias empresas importantes da área de educação, por exemplo, como a faculdade Estácio, né? Como o grupo Estácio de Educação. Então, a Lari aí vai hoje, né? Eu falei pro Moacir, hoje a gente vai fazer o trabalho do RH, porque a gente vai entender como é que o RH pensa, né? Óbvio que a gente sempre fala, não faz o trabalho do RH, você precisa se candidatar para as vagas, mas sabendo o que o recrutador do outro lado está esperando, fica melhor de você se preparar para esse processo de seleção. Larissa, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, meninas. Obrigada aí pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco, né, da minha experiência, um pouquinho do que eu sei sobre recrutamento e seleção, processos seletivos, para poder ajudar toda a comunidade aí de vocês a atingir o sucesso, né? Atingir a primeira oportunidade de emprego e até o desenvolvimento deles de carreira. Você tá ótimo a propósito, muito bem, e você é mais que qualificado para a vaga. Na verdade, é qualificado demais e ficamos muito impressionados. Você fez ótimas entrevistas, ótimo vídeo. Você passou bem, parabéns. Começando direto e reto, né, Larissa? Quando a gente fala hoje em dia, se fala muito do processo de times de pessoas, se fala muito das competências. Então, eu queria saber o seguinte, saber do outro lado, do lado de uma recrutadora, quando você está procurando gente para trabalhar dentro das empresas que você presta serviço como a Boozer hoje, quais são as competências que você busca para esse nosso perfil aqui do nosso podcast, que é um perfil mais técnico? Quais são essas competências que você busca nesse tipo de perfil? Boa. Antes de falar das competências, acho que é importante eu resumir aqui rapidinho o que é competência, qual que é o conceito de competência, né? Porque às vezes, se a pessoa não tem aquela competência, ela é incompetente? Não, não é isso, tá, gente? Porque as pessoas desvirtuam, às vezes, o conceito de competência e aí fica um pouco mais complexo da gente conseguir avaliar, da gente conseguir entender. Mas o que é competência? É o conjunto de habilidades que aquele profissional ele tem diante de ações, diante de fatos, diante do que aconteceu já no passado e diante da história dele. Então, algumas pessoas vão ter
competências específicas para aquele determinado cargo e para aquela função. Respondendo a sua pergunta diretamente, o que a gente busca em termos de competência? Quando a gente fala de processos seletivos, tudo depende muito da oportunidade, da posição e muito da empresa com que a gente vai fazer o processo seletivo. Algumas empresas prezam muito por processos seletivos baseados por valores, então eles fazem um match dos valores da empresa versus os valores que aquela pessoa tem, e algumas empresas fazem o processo seletivo por competência, avaliando especificamente soft, né, ou seja, competências relacionadas a comportamentos, e hard skills, que são as competências técnicas, tá? Então, pensando em competências técnicas, o que a gente busca, né? Competências comportamentais, o que a gente busca? A gente busca muito comunicação, então é a habilidade das pessoas conseguirem se expressar de maneira consistente e também entender o que o interlocutor está falando. Obviamente, precisa de duas pessoas para você conseguir uma comunicação fluida, né? Tanto da parte do candidato quanto da parte do recrutador. Então, o recrutador, cobrem os recrutadores de vocês de fazer um trabalho positivo. Se tiver alguma dúvida ao longo do processo com relação a alguma pergunta que foi feita, pergunte, não tenha medo de perguntar, até para você conseguir ter uma comunicação assertiva. Então, comunicação é extremamente importante. Organização. E aí, como que a gente avalia a organização, né? Organização de pensamento, né? O raciocínio lógico de conclusão e organização também do currículo. Isso é muito importante para o recrutador conseguir te avaliar bem. Então, organize os seus pensamentos, treine antes, né, do processo de entrevista, para que vocês consigam ter uma comunicação assertiva e uma organização de pensamento lógico bacana. E uma outra competência também que a gente avalia muito é a capacidade de resolução de problemas. Então, sempre tenha em mente ações e projetos que vocês já fizeram ao longo da vida de vocês, nem que seja um projeto voluntário, nem que seja um projeto acadêmico, que dentro desse projeto vocês apresentaram a solução a um respectivo problema. Eu vou dar um exemplo muito simples. Uma vez eu estava, só para ficar enraizado em vocês, eu estava conversando com um candidato, era um candidato até para uma vaga mais sênior, assim, e a gente, durante o bate-papo, ele falou, cara, eu resolvi um problema que estava me doendo muito, que era o problema de regar as minhas plantas. E aí, ele desenvolveu uma forma lá de regar as plantas dele dentro do conceito daquilo que ele tinha de problema, aquilo era um problema para ele. Obviamente, ele trouxe mais exemplos específicos, né, de projetos que ele apresentou no trabalho, mas o que eu estou querendo trazer é, com coisas simples, vocês conseguem apresentar essa competência também de solução de problemas. Listei algumas 3 aqui que para mim e para onde eu sempre trabalhei, tanto na Edux, quanto na Boozer hoje, quanto na Stalin e em outros lugares, eram competências que eram extremamente importantes e é importante para o mercado como um todo hoje. Eu concordo, estando do lado de cá, hoje a gente fez um processo seletivo que inclusive não era para tecnologia, era um processo seletivo de marketing, né? E realmente eu pelo menos senti muita falta dessas características, principalmente a organização de pensamento, né? Você acha que, falando da organização de pensamento, o programador, eu imagino que por ele ser uma pessoa lógica, ele tem a tendência a conseguir organizar melhor o pensamento. Entretanto, ele tem a tendência de não conseguir se comunicar tão bem. Faz sentido isso? Você acha que isso é uma verdade? Você acha que isso deve ser um ponto de atenção? Cara, pergunta capciosa essa, tá? Mas eu vou responder aqui. Eu acho que cada ser, ele é individual dentro das suas características. Eu não gosto dessa... para quem é da área de exatas, principalmente pensando na galera de tecnologia, eles têm um raciocínio lógico legal, mas a comunicação é mais ou menos. Eu tento dividir esse cenário, né? Eu acho que eles são extremamente objetivos na fala. Quando a gente vai fazer uma entrevista com o pessoal de tecnologia, principalmente quem é mais júnior, a gente tem que dar uma puxada, né? Para ir batendo papo, para ir conhecendo, para entender projetos, não de maneira tão objetiva, porque às vezes a gente precisa de detalhe, né? Então, que na minha visão, eu acho que eles têm a competência de comunicação,
Mas eu acho que a objetividade acaba sendo, talvez, um ponto que possa remeter a um certo problema, talvez, de cultura, tá? Então, por exemplo, a gente, pensando na Butter, né? A gente é uma empresa que, assim, eu não gosto de dizer que é uma família, mas eu acho que é uma empresa de grandes amigos. Todo mundo se comunica muito bem, todo mundo tem uma energia super positiva, e isso é um dos nossos valores, ter uma energia positiva. Quando a pessoa... Eu estou entrevistando um candidato e a pessoa candidata, ela volta para mim e fala: ah, então, eu faço isso, eu programo. Ela não puxa uma linha de conversa que faz com que o recrutador tenha que fazer esse exercício. Então, e muito talvez por conta do nervosismo também, ou às vezes é o perfil daquela pessoa. Mas a dica que eu daria nesses casos é: converse com o recrutador como se você estivesse conversando com alguém num café. Primeiro, que isso vai diminuir aquela sua ansiedade, vai fazer com que você esteja mais tranquilo nesse bate-papo e desenvolva melhor a conversa. E sempre tenha em mente, para essas pessoas que são mais objetivas ou que têm mais dificuldade de comunicação, sempre tenha em mente que o recrutador ele precisa desenvolver a conversa. Ele só vai conseguir fazer essa engrenagem desse bate-papo funcionar à medida que ele tiver um pouco mais de detalhes. Cuidado, né, para também não falar a vida, né, como eu falo a vida, gente, é a vida. Mas cuidado para também não tirar o foco da pergunta. Pense sempre qual que é a introdução que você quer fazer, qual que é o raciocínio lógico daquilo que você está respondendo e qual é a conclusão. Eu sempre penso nesses 3 fatores quando eu vou falar: introdução, o raciocínio lógico e a conclusão, para que a gente conecte tudo certinho, né? Aproveitando, colando um pouco nesse assunto, Lari, eu sempre falo para os meus alunos, e aí agora eu quero confirmar com a profissional, que eu digo o seguinte: a função do recrutador, como o nome já diz, é recrutar. Tenho ressalvas com relação a isso, tá? Vou dizer... Já ouviu o Renzo falando. Digo exército. Tem, exato. E a gente seleciona. Isso. Justo. Que seja atrair e selecionar. Mas, no fim do dia, a intenção é de selecionar essa pessoa e colocar pra dentro. Então, o que eu falo pra turma é, em vez de encarar o recrutador como o porteiro que não quer deixar você entrar, é pelo contrário, é a pessoa que vai mais te ajudar durante o processo seletivo, porque é do interesse dela essa seleção. Obviamente que seguindo todos os critérios, concordo com você, selecionando de acordo com os perfis, mas ela tá lá para te ajudar. E normalmente, graças a Deus pelas empresas que eu passei, sempre pessoas educadíssimas e que você pode contar com ela. Então, acho que facilita essa comunicação se a pessoa tiver esse pensamento. É assim que o recrutador sempre tá no interesse de recrutar e não vai ter aquele prazer assim. Meu Deus, ó, eu vou Isso, eu bombei esse aqui, ó. Reprovei mais um, entendeu? Reprovei mais um, olha que bom. É muito triste cada vez que a gente reprova um candidato. Vocês têm noção? Vou contar pra vocês um pouco dessa saga dos recrutadores, né? No passado, era muito mais comum as pessoas terem mais interesse e o recrutador meio fazer aquele trabalho ali, né? Poxa, tem que entrevistar o candidato. Era como se as pessoas estivessem pedindo emprego. Era esse modelo. Inclusive, assim, até dando um spoiler aqui, no passado, a gente até ligava, não tinha LinkedIn. Gente, não tinha LinkedIn, no universo que não existia LinkedIn. A gente ligava para as empresas fingindo que era alguma empresa vendendo alguma coisa ou querendo alguma parceria para saber quem era o profissional que estava lá naquele lugar e conseguir falar com ele. Era meio bizarro, porque não existia LinkedIn, mas o LinkedIn chegou para ajudar a nossa vida. Mas recapitulando aqui, o recrutador, assim, a maior felicidade do recrutador, o propósito do nosso trabalho é trazer os melhores profissionais para a cadeira certa, para que ele consiga se desenvolver e ter um resultado positivo, para que ele fique feliz mesmo no trabalho que ele está desempenhando. Então, assim, o nosso objetivo, gente, é contratar os melhores dentro do menor prazo. Hoje em dia, existe um cuidado muito grande no processo seletivo, né? Não sei quem conhece ou quem já ouviu falar muito, nosso objetivo é atrair as pessoas, é fazer com que elas queiram trabalhar conosco, para que aí sim, a gente, diante, né, dessa vontade, aí a gente vai fazendo o processo como se fosse um marketing mesmo.
Então, o processo seletivo hoje em dia, a gente coloca o candidato no centro do processo seletivo para que ele tenha uma experiência positiva e ele fique na empresa. Só para vocês terem uma ideia, recentemente saiu um dado muito significativo, eu não vou saber precisar exatamente o número, mas aproximadamente 70% das pessoas só estão efetivamente compradas com a empresa depois de 3 meses da admissão. Então, o trabalho do time de seleção nesse ciclo inicial de encantamento, que a gente chama, é extremamente importante. Então, assim, usem o recrutador a favor de vocês, na verdade, né? Usem o recrutador como uma ferramenta para viabilizar vocês a entrarem naquela empresa. Tirem dúvidas, perguntem sobre clima, perguntem sobre cultura, perguntem sobre a posição, os desafios da vaga. Se o recrutador não fizer ou se sentir, né, ou fizer até, nossa, ele tá fazendo um monte de perguntas, etc. Cara, esse lugar não é para você. Já avise. Porque se nem o recrutador tá encantando, tá naquele movimento de trazer você para a empresa, esse lugar talvez não tenha a cultura mais legal e a cultura mais bacana. Ainda trabalha numa metodologia mais antiga e talvez não seja o mesmo lugar, ou talvez seja, pode ser que sim. Mas a partir do momento que eu não me sinto querida dentro daquele processo, eu não tenho engajamento para continuar. E a agenda é muito apertada, assim. Hoje, tecnologia é extremamente disputada, né, pelos recrutadores e pelas empresas. Então, esse movimento de encantar é responsabilidade do recrutador. Então, assim, gente, a gente fica muito feliz quando a gente fecha uma vaga. Fiquem felizes conosco também, a gente quer empregar todos os programadores, recrutadores também, tech recruiters. Então, assim, a gente quer contratar os melhores profissionais para a cadeira adequada. Eu acho que esse é o nosso papel e é o papel encantar. E a gente, enquanto recruta, está aqui para ajudar a achar os melhores candidatos e fazer com que vocês sejam também os melhores candidatos. É muito... Você comentou, né? Putz, tem empresa que às vezes o cara não tá muito aí, vai tratar você meio que... Não, é você que quer entrar aqui, não sou eu que quero te contratar, tal. Tinha essa mentalidade no passado e a gente enxerga que essa visão, ela ainda é muito presente, essa impressão, ela ainda é muito presente na pessoa que tá vindo para a tecnologia, né? A gente fala muito com pessoas que estão buscando transição de carreira, o cara tentou... eu vi que você fez uma transição de carreira, né? Você saiu de advogada para recrutadora, e eu enxergo que essas posições fora da área tecnológica é meio que um mundo diferente, né, na minha visão. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte: primeiro, de fato, não sei se você já teve em processos de recrutamento mais tradicionais, digamos assim, né? Se é diferente isso, e se esse lance da atração que você comentou, esse lance de você fazer um processo seletivo centrado no candidato, tentar tentar fazer esse match, né, no final das contas, não é fazer uma peneira, mas é muito mais um match do que você falou, colocar o cara certo, a pessoa certa, na cadeira certa. Isso se dá, você acha que pela escassez também, você enxerga essa escassez de profissionais na tecnologia? Boa, eu vou dividir essa resposta em duas. Primeiro, a primeira pergunta. Hoje no meu time, como que eu divido as pessoas? A gente tem especialistas para cada estrutura. Então, por exemplo, eu tenho uma especialista que cuida só de vagas administrativas. Então, vagas de marketing, vagas de novos negócios, vagas, enfim, de finanças, de people. Então, essa pessoa cuida dessas vagas. Ela tem um perfil profissional diferente. Não significa que ela vai deixar de colocar o candidato no centro, até porque a gente tem uma única política. O que vai mudar são os processos. Então, dentro desse conceito, todas as vagas a gente vai colocar o candidato no centro para que ele tenha uma experiência positiva e a gente consiga trazer os melhores. Acho que esse é o primeiro ponto. O que vai mudar, né? Vai mudar a forma de abordagem, acredito. Por exemplo, quando eu vou abordar um profissional de finance, em regra, eu sou um pouco mais formal. Eu sou um pouco mais formal na entrevista. Quando eu vou contratar uma pessoa, né,
de um desenvolvedor, um SDE, uma pessoa de produto, um Product Manager, enfim, quando eu vou contratar alguém muito focado em tecnologia, eu já consigo ter outras conversas sobre outros assuntos, estar mais tranquila nesse bate-papo um pouco menos formal, deixando o ambiente mais tranquilo para ele ficar mais confortável nesse bate-papo. Então, o que muda é a forma de abordagem durante a entrevista, muito mais do que deixar ou não deixar o candidato no centro. Eu acho que é um pouco esse cenário. Um outro ponto, né, que você comentou, putz, esse pensamento mudou diante da escassez de profissionais no mercado? Pode ser um dos motivos, mas eu acho que mudou muito de acordo com a mudança do perfil da geração, né? A gente teve uma mudança geracional de pensamento muito grande ao longo dos últimos tempos. Quando você compara os baby boomers lá atrás, né, os caras queriam ficar 10, 15, 20 anos na empresa, isso era sucesso para eles. Hoje, os profissionais dessa geração millennials, Y, Z, porque cada um chama de um jeito, não tem uma régua, né, específica já mundial ainda, mas essa geração mais nova, eles querem primeiro ver um propósito, entender onde ele está pertencendo dentro daquele universo e estar num ambiente que ele goste de trabalhar. Só para você ter uma ideia, antigamente, para a geração Baby Boomers, o importante era salário. Hoje, salário já ocupa a 4ª posição em termos de vontade do candidato, em termos de querer mesmo. Então, quando a gente muda o sistema de recrutamento, quando a gente muda os processos de seleção, colocando de fato o candidato no centro, para trazê-lo para a gente, para mostrar a nossa cultura e para dizer, olha, essa cultura é boa para você trabalhar, porque a gente está preocupado com você enquanto indivíduo, a gente quer que você tenha crescimento de carreira e a gente dá benefícios e ferramentas para você se desenvolver. E aí o salário vem por consequência. É um pouco esse o cenário que mudou de uns tempos para cá. Acho que tem a questão da escassez e tem também a questão da mudança cultural que a gente teve dessas novas gerações. E quando a gente fala em, então, digamos, usar o recrutador em seu favor, faz sentido, por exemplo, eu estou no início do processo para Boozer. E aí eu estou com muita dúvida sobre como é o processo seletivo. Faz sentido eu te perguntar até agora, se fosse esse caso, a gente simulando e falar, olha, Lari, eu queria saber, estou aqui fazendo o processo seletivo, estou super animado, querendo trabalhar na Boozer. Como que funciona o processo seletivo e quais são as etapas? Um recrutador pode falar isso ou essas são informações sigilosas que a pessoa só vai aprender durante o processo seletivo e vai ser uma surpresa? Olha, agora veio a próxima etapa que é uma surpresa. Como que funciona isso? E se você puder revelar como que é o processo da Boozer hoje em termos de etapa, o que você puder revelar pra gente. Boa, perfeito. Ficaremos felizes. Essa é a pergunta do milhão, né? O recrutador, ele sofre um pouco, tá, gente? Porque, às vezes, né... Isso não acontece muito na Boozer porque o nosso processo de tecnologia ele é bem estruturadinho. Mas podem existir empresas que o gestor no meio do caminho fala, não, eu quero que ele seja entrevistado por 2, 3, 4, 5 pessoas e aí o recrutador vai ficar meio vendido e vai falar, olha, surgiu mais uma etapa no processo, etc. Mas no universo normal, né, de condições normais de temperatura e pressão, como é o ambiente que eu vivo hoje, a gente tem pré-definida todas as etapas do processo seletivo relacionadas à tecnologia. Por quê? A gente percebeu que a gente contrataria de fato os melhores tendo um processo seletivo que a gente conseguisse, primeiro, analisar níveis de senioridade dentro do mesmo processo. Então, contando um pouquinho, né, sobre o processo seletivo aqui da Boozer. O primeiro passo, se você quiser participar dos nossos processos seletivos, é participar, se inscrever, né, como o Renzo falou já no começo, se inscreva nas vagas, não tenham medo. O recrutador está no papel dele de olhar o seu currículo e avaliar as informações. Acho que esse é o primeiro passo. O segundo passo, a gente vai fazer como se fosse uma etapa de funil inicial. A gente envia um teste de raciocínio lógico com um tempo específico para ser preenchido e respondido. Feito isso, os candidatos vão responder e aqueles que se destacarem dentro do ranking seguem para uma etapa de entrevista com o time de RH. Essa entrevista é muito bate-papo, muito para apresentar a nossa empresa, apresentar a nossa cultura, apresentar os nossos benefícios, contar um pouquinho das oportunidades,
Feito isso, caso você seja aprovado, a gente passa para a próxima etapa. E é nessa etapa, só pra linkar com o que você tinha dito, é nessa etapa da entrevista com o RH que você já vai estar de olho naquelas competências que você mencionou lá atrás. Exatamente. Tá bom. Lembre-se, né? Fazer conexões, contar dentro, né, daquilo que você quer contar. Início, né? Introdução do bate-papo, a introdução do seu pensamento, raciocínio lógico e conclusão, para você ter uma linha de raciocínio positiva. Conte as suas experiências, né? Conte as suas experiências, e não só conte as suas experiências, como também os resultados. Eu acho que a tecnologia, hoje, ela é meio para muita coisa, né? Ela resolve muito problema, e vocês vão conseguir, através dos trabalhos que vocês já fizeram, mostrar muito resultado. Então, não se esqueçam também, na conclusão, inserir os resultados que você teve com aquela entrega, ou com aquele projeto, ou com aquela ação que você tem. É nessa etapa que a gente avalia as competências comportamentais. Na sequência, a gente tem 2 etapas de teste aqui na Búzia. A primeira é uma etapa de codagem. Então, a gente tem a participação de um tech lead e um desenvolvedor acompanhando, né, todos os códigos ali, toda a estruturação de um código pelo candidato. Então, assim, é muito troca, assim, não é incomum os candidatos terem dúvida e os tech leads e o dev que está acompanhando ali aquele teste darem dicas, né, para uma construção adequada. Por isso que é tão importante a comunicação. Tem dúvida? Pergunta. Não sabe? Fala, meu, tô indo no caminho certo, não tô. Isso. A dica que eu dou pro pessoal é nunca ficar pensando, porque como às vezes codar é um processo, quando você está sozinho, você está em silêncio, você está escrevendo, eu falo pro pessoal treinar isso e começar, quando estiver sozinho, ainda assim treinar, ficar falando o que tá pensando. Porque como eu já estive do outro lado dessa parte, quando o candidato não tá falando nada, você não sabe se ele tá perdido, se ele não sabe em qual ponto do raciocínio ele tá, pra justamente você poder, de vez em quando, até dar uma dica, do tipo, não, ó, esse caminho por aí não vai ser legal. Ou será que vai ser mais difícil por aí? O que você acha? Isso, e também tem um lance que quando você fala alto, você organiza o seu pensamento, né? Ao falar alto, ao comunicar o que você tá pensando, você necessariamente precisa organizar o seu pensamento. Tem um... Eu não lembro agora como é que chama, Renzo. Acho que era o dilema do pato, que... É o técnica de debug com pato de borracha. Que aí você explica para um pato de borracha o problema que você está resolvendo, antes de explicar para um ser humano. Porque normalmente quando você explica, você já acha a resposta sozinho pelo ato de falar. Então, existe uma técnica no nosso métier técnico, que chama isso, é a técnica de debug com patinho de borracha, que ele fala, antes de perguntar para alguém, conta a tua história lá pro ursinho Ted e vê se ele te dá a resposta. Se ele não te der, aí você conversa com alguém, mas fugimos aqui um pouco do isso, perdão. Gente, eu não conhecia essa não. Mas perdão, interrompemos aqui a fase do processo seletivo de entrevista, me empolguei, perdão. Mas, assim, essa sua dica vale ouro, né? Porque, primeiro, acho que tem as 2 dicas, né? É você ir conversando sozinho. E, assim, acho que todo mundo já fez isso alguma vez, né? Agora que eu trabalho em casa, meu marido percebeu o quanto eu falo sozinha, né? Mas antes, a gente vinha dentro, né? Como eu vinha explicando. Tem uma etapa de teste, são 2, na verdade. A primeira é, de fato, codar. E aí a gente deixa muito livre para os candidatos escolherem qual que é a ferramenta ou a stack que eles mais se adaptam. Porque não necessariamente a gente precisa de uma stack específica. Às vezes, tem muita similaridade, né, entre as stacks, entre as ferramentas que vocês utilizam, que podem contribuir para o aprendizado de uma nova, né? Então, a gente dá essa liberdade para o candidato, em alguns casos, quando é um candidato mais júnior, mais pleno. E aí a gente tem uma segunda etapa, que é uma etapa de teste de arquitetura, que é uma etapa um pouco mais complexa, né? Que a gente aplica também para os casos de pleno e sênior, tá? Júnior não. Só quando a gente vê que o cara, assim, já é mais espertinho, sabe? Já trabalha com programação há algum tempo, aí a gente aplica essa segunda etapa.
Vamos ver até onde ele vai, Exato. né? Vamos ver se assim, ele vai tirar dúvida mesmo, ele vai perguntar se ele vai topar, né, esse desafio. Então, a gente tem essa segunda etapa. Na sequência, a gente tem uma etapa com o Reg, nosso CTO, que é o Tony. Por fim, não menos importante, a gente tem a etapa de fit cultural antes da oferta. Então, é basicamente esse o nosso processo seletivo. Hoje a gente já está organizando a nossa ferramenta de recrutamento para que o candidato, no ato da inscrição, ele já tenha visibilidade de quais são as etapas do processo seletivo e ele não precise, por exemplo, acionar um recrutador ou perguntar, ainda que ele possa, mas ele não tem necessidade, uma vez que a informação já está ali para ele disponível no ato da inscrição do processo. Eu me lembro que quando eu fiz o processo do Facebook, o recrutador já mandava, né, as etapas do que você falou em termos de ferramenta, e assim, tinha até assim, essa etapa de codar será feita na ferramenta X, tá aqui o link, se você quiser entrar lá e se acostumar em codar lá dentro. E vinha até um vídeo, assim, explicando, falando, olha, assim, isso é o que a gente avalia, então já vinha um vídeo explicativo, né? Então, para mim, é a visão completamente diferente do que às vezes as pessoas têm, como eu falei, do gatekeeper. Não, eles estão montando um processo educativo para te facilitar, para que você passe o mais suave possível, para que você tenha a liberdade de ser você mesmo durante o processo seletivo, que pelo que eu entendi aí, é isso que vocês buscam no fim do dia. Você quer que a pessoa se livre das amarras do que aprende durante o processo seletivo. Não fique tímida, não fique retraída e que ela possa se comunicar para você conhecer melhor a pessoa e tomar uma decisão mais embasada. É isso? Exatamente. A gente quer que, assim, as pessoas se sintam em casa, né? Todo mundo que trabalha na Boozer se sente em casa. Hoje a gente trabalha, às vezes, de casa, às vezes, no escritório, mas quem vai para o escritório é muito porque quer e porque sente que o escritório é uma extensão da casa dele, assim como a casa dele é uma extensão do escritório. Hoje a gente trabalha muito tempo dentro de casa, então tem essa troca. Então a gente quer que o candidato já tenha essa sensação e esse sentimento positivo. Até porque numa eventual oferta, isso impacta na decisão de sim ou não do candidato. E como eu falei para vocês, só fazendo um gancho, a gente quer trazer candidatos bons, né? E a gente só traz candidatos bons tendo uma cultura legal, tendo um ambiente legal para trabalhar, tendo ferramentas legais, tendo benefícios positivos. E assim, uma dica que eu dou, gente, se vocês não conhecem ainda, sempre que vocês forem fazer um processo seletivo, tem uma ferramenta que chama Glassdoor. Acho que todo mundo já ouviu falar. Ela é extremamente importante para você entender como é a empresa na visão do candidato. Na visão do candidato não, das pessoas que trabalham lá dentro. Então eu sempre dou essa dica, principalmente para quem vai trocar de emprego, fazer um movimento, sempre consulte o Glassdoor para verificar a avaliação dos colaboradores que já estão naquela empresa para o processo, para tomada de decisão, para auxiliar nessa avaliação, né? Faz sentido eu ir para esse lugar ou não faz? Um ponto que você mencionou, né, na etapa do candidato ele codar junto com o tech lead, junto com outro dev, né? Eu imagino, e aí você me corrija se eu estiver errado, que o objetivo principal não é avaliar se a pessoa vai conseguir resolver o problema, né? Obviamente que esse é um dos objetivos, mas o cara está muito mais preocupado, e até o fato de ter essas dicas, né, da pessoa pensar alto, é justamente entender como que ele está abordando aquele problema, como que ele está buscando resolver aquele problema, porque no fim do dia, o programador, a gente sempre repete isso aqui, né? O programador ele é um resolvedor de problema, então eu vejo muita gente ainda no começo virando e falando assim, nossa, mas eu não consegui decorar aquela biblioteca, como que faz o import. E aí você tem o Renzo com 20 anos de programação usando o PyCharm, porque o PyCharm te entrega tudo isso de graça e você não precisa lembrar isso de cabeça, né, tal. E é justamente isso, um programador sênior, tem até um meme, né, um programador júnior, ele não sabe procurar direito no Stack Overflow, um programador sênior sabe procurar direito no Stack Overflow, é basicamente isso. Faz sentido, é justamente esse o objetivo de você entender, do cara se comunicar para ele entender muito mais como que é a abordagem dele do que de fato se ele consegue resolver ou não aquele problema de cabeça, né, por exemplo? Essa pergunta é perfeita.
Nosso objetivo nessas etapas, né, que a gente chama de etapas técnicas, tem alguns objetivos, né? O primeiro, o Tech Lead, os dois Tech Leads que participam, né? Os dois Tech Leads e os dois desenvolvedores vão trocar ideia com aquele candidato. E eles vão entender, cara, será que eu quero esse cara trabalhando comigo ou não? Então já é um bate-papo, a pessoa precisa já estar desenrolada ali naquele, oi, tudo bem, como você tá? Me conta um pouco mais sobre sua vida e tal, para desenrolar um bate-papo. E aquelas pessoas que vão fazer parte potencialmente da equipe dele já vão fazer uma primeira análise com relação aos aspectos comportamentais ali, ainda que de maneira mais superficial. A gente avalia, sim, o raciocínio lógico de construção dentro da problemática que foi dada. O objetivo não é fazer ele resolver todo o problema. O objetivo é entender o como ele resolveria aquele problema. Qual foi a linha de construção que foi utilizada? Qual foi o raciocínio lógico que ele teve para desembolar aquele BO todo, né? E aí, dentro disso, a gente consegue avaliar. Cara, ele é sênior, ele é pleno, ele é júnior, dentro das ferramentas que ele se dispôs a utilizar naquele momento. Então, é o momento do candidato mostrar, o que ele sabe tecnicamente, 2, conhecer a equipe que potencialmente ele vai poder trabalhar, e 3, desenvolver o raciocínio lógico de construção da resolutiva do problema. Então, acho que a gente tem essas três nuances dentro das etapas de teste. Cara, a gente não quer que todo mundo resolva tudo, mas a gente quer entender o como ele resolveria se ele estivesse aqui na Musa. Bacana. E aí o seguinte, estando o mercado do jeito que tá, Larissa, então a gente falou um pouco de escassez, eu na realidade tem 2 pontos. Primeiro, vou até puxar pelo primeiro que você falou, a primeira fase é a fase do currículo. Que eu digo que, inclusive, é uma fase que eu acho ela bem fria. E ela é fácil de você levar um não, porque eu nem sei como é feita essa análise de currículo, né? Mas eu imagino que nessa fase chegam muitos currículos. Então, é inviável que você vai chamar todo mundo para essa entrevista. Então, se você já for eliminado nessa fase do currículo, você não vai ter nem a oportunidade de demonstrar suas competências. Então, eu vou até só colocar essa pergunta primeiro, que eu acho que ela é mais simples, porque você falou que a primeira fase era o envio do currículo. O que é que te chama a atenção num currículo? De repente, se você tiver assim, olha, isso chama muita atenção e eu gostaria de chamar quando tem isso no currículo, e de repente alguma coisa que está no currículo você fala, se tem isso no currículo, de repente eu já penso em não chamar. Não sei se tem esses aspectos de eliminação ou aprovação, mas enfim, como é que eu passo na primeira fase do currículo? Boa. Gente, vou contar um segredo aqui. Muitos recrutadores podem não concordar comigo, mas a gente tem um segredo. Vocês que são da área de tecnologia, vocês sabem que muitas empresas usam sistemas de recrutamento e seleção. E dentro desses sistemas de recrutamento e seleção, existe uma inteligência artificial ali funcionando para ranquear as pessoas que têm o currículo mais aderente e não têm. E dentro dessa estrutura, né, de inteligência artificial, umas funcionam mais, outras funcionam menos, mas ela existe. Antigamente se falava assim, quanto mais objetivo o currículo, melhor para o processo seletivo. Alguns recrutadores ainda concordam com isso, tá? Quando eu dou dicas de candidatura para várias pessoas que eu já conversei, já troquei ideia, enfim, eu falo, cara, o mais sempre é mais, e é mais positivo para você. Porque pode ser que a inteligência artificial entenda que aquelas suas entregas, todas aquelas atividades que você desempenhou naquele momento, ela seja melhor avaliada do que colocar 3 tópicos ali e acabou, né? Antigamente isso era normal porque não tinha ferramentas de tecnologia que ajudassem os recrutadores. Hoje a gente tem ferramentas tecnológicas que nos ajudam mais. Então, a primeira dica que eu dou é, cara, descreva com qualidade e de maneira substancial as atividades que você já exerceu e quais são as habilidades técnicas que você tem. Eu vou dar um exemplo. Hoje a gente tem o LinkedIn, como eu falei, no passado a gente não tinha, hoje a gente tem o LinkedIn. O LinkedIn, ele tem buscas específicas que a gente consegue, por exemplo, achar pessoas de uma determinada empresa, achar pessoas com uma determinada habilidade específica, uma competência técnica, desde que ela tenha isso no currículo dela.
Então, quanto mais detalhes você dá das atividades que você desempenha, mais fácil fica, de você ser visto, né? Dentro dos rankings ali da inteligência artificial. E 2, dentro das buscas ativas também que a gente faz no LinkedIn. Então, coloque todas as suas ferramentas, todas as habilidades técnicas que vocês têm. Então, sei lá, é Python, é Java, é Vue, enfim, tudo que vocês puderem e tiverem de experiência, insiram essas informações. 2, coloquem todas as experiências que vocês já tiveram descritas, né? Então não coloque só qual foi a função, mas descreva também qual foi essa função que você desempenhou. Eu vou falar, meu currículo já não está assim no LinkedIn, mas estou errada, tá? Porque quem for buscar lá não está. Mas, se você está buscando emprego, coloque essas informações. Coloque todos os cursos que vocês já fizeram. Coloque quais são, por exemplo, quem faz aqui o curso com vocês aqui na Python Pro. Cara, coloca essas informações, né? Não deixe de lembrar dos detalhes. Trabalho voluntário, por exemplo, tem muita gente que ainda não tem experiência. Cara, se você não tem experiência, está procurando trabalho, vai fazer um trabalho voluntário, que isso já vai te ajudar a se destacar dentre as outras pessoas que também não têm experiência, né? Se não for um trabalho voluntário, vai, sei lá, numa ONG, né, para prestar alguma atividade, porque todo mundo tá precisando de tecnologia. Um projeto próprio. Eu falo isso para eles, procurem um projeto de um amigo, um projeto seu. Projetos acadêmicos também são bem bacanas. Então, assim, tudo que você tem de experiência, insira no seu currículo para maior facilidade do recrutador entender e conseguir fazer abordagens específicas. Lembra daquela conversa que eu falei para a gente conseguir desenrolar? Através do seu currículo, o recrutador ele vai ver seu currículo e vai conseguir ir desenrolando essa conversa. Mesmo que você não se lembre das atividades, projetos e alguma coisa que você não entregou, o recrutador tem essa informação e ele consegue desenrolar melhor o bate-papo com os candidatos. A Larissa acabou respondendo aqui também, meio a segunda pergunta que eu ia fazer era isso, se você chegava a fazer pesquisa em perfis do LinkedIn, que você então colocou que sim, então você busca de vez em quando por algumas características, e só para completar a pergunta, é limitado ao LinkedIn ou você chega a também buscar alguma informação em outras redes sociais? Cara, a gente tem uma ferramenta hoje que é muito voltada para tecnologia, que chama Revelo. É muito bacana para achar profissionais de tecnologia. Tem mais uma que eu vou lembrar o nome e eu falo até o final desse podcast para compartilhar com vocês. Que é... Gente, me fugiu o nome, Senhor da Glória, mas eu vou lembrar e passo para vocês. Temos também, muitas vagas divulgadas através do Telegram. Muita vaga no Telegram. Grupos de WhatsApp. Assim, a vida de recrutador é querer achar grupos de WhatsApp, Telegram de desenvolvedores. Assim, a gente busca um monte de gente, fala, gente, me bota nesse grupo aí, pra gente conseguir divulgar e ter uma abrangência melhor das oportunidades nesses grupos específicos de tecnologia. Então, assim... Eu fiquei surpreso aqui agora com o grupo do Telegram, viu? Depois, então, já te colocarei, então, no grupo da Python Pro depois do Telegram, que eu não sabia mesmo não, Moa, que os recrutadores estavam nos grupos de tecnologia no Telegram. Eu não sabia, mas pensando assim agora é meio óbvio, né? Porque... Agora que ela falou, né? E uma coisa que é bem bacana, não sei se está na pauta de vocês, para quem está procurando oportunidades, seja a primeira, a segunda, etc., é sempre importante ficar de olho nos hackathons da vida que tem. Um monte de empresa faz hackathon, então busquem. Recentemente teve a Hackathona, que foi um evento destinado para mulheres aqui em São Paulo, voltado aí para tecnologia, produto e outras áreas. Então, assim, sempre tem eventos relacionados à tecnologia que empresas patrocinam com o objetivo de conhecer esses profissionais e trazer esses profissionais para dentro, né? Então, eu acho que é um dos canais bacanas também para quem está procurando oportunidade buscar, né? Sempre tá de olho aí no que tá acontecendo. E indicação, você acha que é um canal importante? Vocês dão preferência para quem vem por indicação? Gente, eu amo indicação. Sempre que... Olha, gente, usem o meu LinkedIn para me fazer indicações, porque eu adoro indicações. Acho que
eu sou a pessoa que mais ama indicação nessa vida. Inclusive, estou redesenhando a política de indicações da Boozer e já aplicando aqui para todas as pessoas que forem contratadas pela Boozer, deverão indicar pelo menos 2 pessoas tops que já trabalharam. Então, chegou na Boozer, já faz 2 indicações. Mas, indicação é uma ferramenta espetacular para processos seletivos, principalmente pensando em tecnologia, que a gente tem uma escassez de profissionais qualificados no mercado. Então, indicação é priorizada aqui na Boozer, em especial. O que a gente faz, né, com as indicações? A gente pula algumas etapas, a gente pula duas etapas, basicamente. Currículo, pelo menos, né? Currículo já não precisa tão se preocupar, então. A gente pula a etapa de triagem, a etapa de raciocínio lógico, e a gente vai direto para a etapa. A gente pula a etapa do RH e a gente vai direto para a etapa de codagem. Ou seja, corta um bom caminho. Corta um bom caminho. Por isso que é sempre importante todos os alunos de vocês, todas as pessoas, toda aquela comunidade que está em busca de oportunidade, ter um networking extremamente forte, né? Seja um networking de faculdade, seja de um curso específico que você fez, seja através do LinkedIn. O LinkedIn é uma ferramenta espetacular, que pode ser muito bem aproveitada para quem está em busca de recolocação e que quer fazer networking também. Então, usem, né, essa habilidade aí de comunicação para fazer relacionamentos com profissionais para que eles possam te indicar para oportunidades. Show de bola. E para a gente finalizar aqui, então, quem que é a pessoa que está lá do outro lado, né? Acho que eu já comentei, mas eu vou reafirmar para poder fazer a pergunta final. É uma pessoa que ainda não conquistou sua primeira vaga como programador, que está praticando, que está iniciando agora, que está entendendo como que funciona esse mundo, né? Faz o curso, já fez o Bootcamp DevPro, ou então tá pensando em fazer, tá pensando em estudar. É o cara que está em busca da primeira vaga como programador. Qual que é a dica que você dá para essa pessoa, em específico? Boa. Primeiro, coloque todas as suas informações no currículo. Tudo que você já fez. Bootcamp, hackathona, cursos, projetos, serviços acadêmicos, serviços voluntários, projetos acadêmicos. Coloque tudo no teu currículo de maneira estruturada. E coloque também dentro da tua autoavaliação quais as competências comportamentais que você tem. Tem diversas ferramentas que você pode usar online, gratuitas. Por exemplo, o DISC. O DISC mostra o perfil comportamental e ele consegue identificar quais são os seus pontos positivos ali. Tem várias ferramentas que você consegue fazer que te ajudam a fazer essa autoavaliação. Então, coloque todas as informações possíveis no seu currículo. Segundo, né? Ache uma forma de se destacar. É sempre importante você ser visto, né? Então, procure um profissional, veja-se primeiro na sua rede de relacionamento. Se você conhece algum profissional para aquela oportunidade que você está se aplicando ou que você deseja se aplicar, procure oportunidades em empresas que tenham relação com aquilo que você deseja para a tua carreira e para a tua vida. Uma terceira dica que eu dou, caso você seja aí, né, esteja nessa primeira oportunidade, fique tranquilo no processo seletivo, né? Não fique nervoso, suando, porque isso só vai fazer mal, né, para o seu desempenho durante a entrevista. Então, essas dicas que eu dou, e além, né, de uma dica super importante, esteja antenado com as principais ferramentas de recrutamento. Então, eu vou dar as dicas aqui de novo, que é a Revelo, LinkedIn e grupos de Telegram. São ferramentas extremamente importantes para quem está buscando uma oportunidade. E eu vou completar com mais uma dica, se você me permite. Com certeza. Entenda, aceite ou não, né? Porque no fim do dia, a grande dica que a gente dá, né? A gente tem um lema de, cara, você tem que tomar 49 nãos para conquistar o seu sim. Obviamente que você não vai entrar num processo seletivo buscando o seu não. Mas o que você vai fazer é entrar no processo seletivo com o objetivo de aprender. Então, pô, beleza, eu fiz meu primeiro processo seletivo agora, dificilmente você vai passar. Porque, pô,
E provavelmente vai suar no primeiro, como a Larissa falou. Primeiro você vai dar uma suadinha, Nossa, né? vai sair cheio de pizza. Exato. Então, só que é o seguinte, tudo na vida, pra você ficar bom, você precisa treinar. Você precisa treinar e repetir. Treino é repetição. Então, cara, vai lá, faz o seu primeiro processo seletivo. Grandíssimas chances de você não passar. Se você passar, pode até ser um sintoma de que você demorou muito pra fazer. E às vezes você poderia ter conseguido sua vaga muito antes se você tivesse tentado mais, errado mais e aprendido com o seu erro. Porque justamente quando você faz o seu primeiro, você passa pelo processo, você perde essa... Você não vai ser mais esse iniciante, essa pessoa que não teve contato com um processo seletivo. Então você vai entender, você vai falar assim, opa, eu pensava que era dessa forma, e não é. Eu achei que seria muito mais difícil, foi muito mais fácil. Difícil no sentido, eu pensei que eu ficaria muito mais nervoso, eu fiquei muito menos nervoso. A Larissa foi muito mais agradável comigo do que eu pensei que um recrutador seria. E aí você vai pro segundo, e peça feedback, né? Então você vai virar pro recrutador no final e vai falar assim, olha... Essa é até uma pergunta importante, né? É bem visto, é bem-vindo a pessoa pedir feedback se ela não passar? Nossa, com certeza. Assim, primeiro, né? A pessoa não devia nem pedir, porque é obrigação do recrutador dar feedback para todo mundo, né? Inclusive, hoje a gente já tem ferramentas que a gente monitora. Cara, quem a gente já deu feedback, quem tá faltando, por que não foi dado esse feedback, o que tá pendente, pensando na experiência do candidato. Mas de maneira nenhuma é visto com maus olhos você perguntar o porquê que você não foi aprovado no processo seletivo. Até porque você só vai aprender se você souber onde você tá errando, né? E às vezes você nem errou, simplesmente tinha uma pessoa que encaixava melhor naquela cadeira, né? Eu até, recentemente, eu vi é um vídeo antigo, mas eu revi recentemente, é um vídeo do Cortella, né? Fala sobre capricho. Você tem que fazer o seu melhor nas condições que você tem. Isso é capricho, né? Então, se você é a sua primeira oportunidade, você vai fazer o melhor que você tem dentro daquela condição que você tem, da sua primeira experiência. E cabe ao recrutador ter sensibilidade e empatia de entender o seu momento para que aí a gente consiga dar match, né? Por exemplo, uma oportunidade de júnior, ou às vezes uma oportunidade de estagiário, para você conseguir aprender, se desenvolver, melhorar, para aí conseguir crescer dentro e ter uma curva de aceleração de aprendizagem na tua carreira, na tua vida e na tua trajetória dentro daquela determinada empresa. Show de bola. E para finalizar, como que o pessoal te acha e aplica para as vagas na Boozer? Boa. Você pode entrar lá no site da Boozer, descer a barra de rolagem, entrar. Trabalhe conosco. E eu posso deixar também aqui depois o link de acesso para vocês terem as informações mais certinhas para pôr na barra de rolagem. Mas basta entrar na nossa página da Boozer, boozer.com.br, descer a barra de rolagem, clicar Trabalhe Conosco, e aí você já vai ter disponível todas as vagas que a gente tem, conhecer um pouquinho sobre a nossa cultura, conhecer um pouquinho sobre os nossos benefícios. Também não se esqueça de conhecer um pouquinho mais sobre a cultura Boozer, além da nossa página de carreira no Glassdoor e no LinkedIn também, que são duas ferramentas muito importantes que a gente utiliza aqui. Show de bola. Eu dei uma fuçada aqui. Eu não encontrei Trabalhe Conosco, mas eu encontrei carreiras. Carreiras? Obrigada, é isso? gente. Então tá. Olha, produção, estou colocando o link aqui de carreiras. Coloquem na descrição do vídeo, por favor. E é isso, Renzo? Eu acho que é isso. O resumo para mim foi ali, ó. Fazer os processos seletivos para conseguir controlar a pizza durante o processo seletivo. Você só vai controlar a pizza fazendo vários processos seletivos. Então, eu fiquei só um pouquinho, Moacir. Eu falei, será que o Moacir brifou a Lari? Porque a gente acaba trazendo as pessoas e às vezes elas corroboram com o que a gente diz disso dos processos, né? Mas o bom foi validar com uma profissional de RH, então quero te agradecer pelo seu tempo disponibilizado e pra gente desmistificar um pouquinho o trabalho do recrutador, que é tão importante pra gente poder chegar no mercado de trabalho de maneira mais suave e entender o trabalho de vocês também durante esse processo que vocês estão aqui para nos ajudar. Muito obrigado. Eu que agradeço a disponibilidade. O recrutador é parceiro de vocês, tanto vocês quanto a gente, né?
querem atingir o objetivo final, que é ter o sucesso aí, que vocês consigam todas as oportunidades de vocês. Se inscrevam nos nossos processos seletivos. A Boozer tem oportunidade para tecnologia em diversas frentes. Então, obrigada, Moacir, pela descrição aqui das nossas páginas de carreiras. E fiquem à vontade também para me procurar no LinkedIn. Estou super à disposição para bater um papo sempre que vocês precisarem, tá bom? Show de bola, Lara. Obrigado. E o que o Renzo falou da gente brifar, o que acontece é o seguinte, a gente tem uma confraria aqui de pessoas que a gente combina todo mundo e fala assim, só vamos trazer gente que corrobora com a gente. Mentira, é porque a gente, modéstia à parte, o Renzo principalmente, né, entende do que ele está falando, tem aí mais de 15 anos como professor e já trabalhou do outro lado, já contratou, já foi contratado, já passou por diversos processos seletivos, a gente entende mais ou menos como funciona, né? Já fui pelo processo normal, já fui pelo currículo, já levei muito pau no processo de currículo, principalmente no exterior. Então aí você aprende também um pouquinho na tentativa e erro. Mas nada melhor do que trazer a Lari aqui para as pessoas não precisarem errar tantas vezes, né? Já tem um caminho mais suave. O erro mais barato é o erro que o outro comete, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência. Se você estiver ouvindo no Spotify, por favor, segue a gente aí, dá um follow, dá um follow, né? Não unfollow, e toca o sininho aí para receber notificação. Se você estiver no YouTube, se inscreva no canal, deixe seu like aí, deixe seu comentário. E se você quiser saber as novidades da Python Pro, entra no nosso canal do Telegram, que é bit.ly/canal DevPro. Tá bom? Muito obrigado, até a próxima e valeu, falou, tchau, tchau.